Olá, eu sou o professor Herbert e fazendo uma análise da discussão que houve entre o Olavo de Carvalho e o Joel Pinheiro, eu notei um detalhe que ninguém mais notou e que é muito importante para entender todo o contexto do que aconteceu. Então já tem vários vídeos aí no YouTube comentando o episódio, então tem o pessoal da esquerda falando do Olavo de Carvalho, que é um destemperado, o Henri Bugalho, né, que é um comentarista aí da esquerda que tem bastante audiência, tem bastante visualizações, fez um vídeo comentando. E ele mandou o Joel Pinheiro da Fonseca, que é um dos integrantes da bancada do Morning Show, ele mandou que o Joel calasse a boca. Também tiveram os fãs de Olavo falando: ah, Olavo humilhou, mandou calar a boca o Joel Pinheiro. O próprio Joel Pinheiro, ele fez um vídeo no canal dele, né? Porque essa discussão aconteceu, para quem não sabe, aconteceu na Jovem Pan, no programa Morning Show, e o Joel Pinheiro depois gravou um comentário sobre o que aconteceu no canal próprio dele do YouTube. Olavo de Carvalho se mostrou desequilibrado, paranoico e mal educado. E além de analisar o conteúdo da discussão, que eu vou analisar mais a fundo, eu quero primeiro falar desse detalhe que ninguém reparou. Para a gente entender o contexto, o Joel Pinheiro, principalmente nesse vídeo que ele fez para o canal dele comentando, ele colocou a situação como se o Olavo de Carvalho fosse, e ele falou com essas palavras, né? É um velho destemperado que perdeu todo o contato com a realidade e que não tem uma sociabilidade mínima. E demonstrou isso até numa simples entrevista. E ficou isso mesmo, ficou a imagem de um velho sem nenhum contato com a realidade, sendo paranoico e xingando, agressivo pra caramba. O cara ali, foi bizarro, faltou totalmente com respeito e não mostrou quem ele realmente é, né? Mostrou uma pessoa, assim, com nenhum contato mais com a realidade, nem com a sociabilidade mínima que se espera de alguém numa entrevista. E aí esse detalhe que eu notei, que eu já vou explicar agora, ele vai mostrar a grande contradição. No começo da entrevista, enquanto o Olavo de Carvalho estava conversando com os outros integrantes lá da bancada, né, com os outros jornalistas, eu percebi que o Joel Pinheiro ficou toda hora mostrando uma latinha de Pepsi. E era muito estranho, eu sempre assisto o programa e nunca ele fica mostrando uma coisa assim. Então bem nesse programa, ele ficava tomando a Pepsi. E é bem perceptível que na hora que a câmera focava nele, que ele aparecia, porque às vezes não aparece, né? Às vezes eles filmam outras pessoas, tal, às vezes ele não aparece no vídeo. Bem no momento que ele percebia que ele estava aparecendo no vídeo, então ele ficava com a latinha, assim. E não é porque ele estava só tomando, porque se ele fosse tomar, a gente visse a latinha e ele colocasse lá, tudo bem, normal. Mas não, deu para perceber que ele estava propositalmente toda hora colocando a latinha de Pepsi ali na frente. Para quem está assistindo o programa, não sabe do contexto, do Olavo de Carvalho, da história dele com a Pepsi, não percebeu isso, né? Tanto que eu acho que até o próprio Olavo de Carvalho não percebeu isso, porque ele estava lá entretido conversando com outras pessoas, ele não reparou nesse detalhe. Porém, é sabido que o Olavo de Carvalho, ele entrou numa polêmica alguns anos atrás, falando da Pepsi. Ele falou que o processo de produção e tudo, não importa os detalhes aqui, né? O que eu quero que vocês notem é o seguinte: então o Olavo de Carvalho, ele entrou numa polêmica com a Pepsi, com um comentário que ele fez, que talvez tinha algum erro científico, que ele falou que existiam testes na produção com fetos abortados, então ele fez uma crítica e depois muitas pessoas, por exemplo, teve aquele Pirula, que é um divulgador científico, biólogo, fez um vídeo zoando mesmo o Olavo de Carvalho, né, explicando o que era e falou lá de células, explicou toda aquela parte lá de biologia, explicando, mostrando um erro do Olavo de Carvalho. E fizeram muitos vídeos falando disso, né? Denegrindo o Olavo de Carvalho, como tem vários outros temas, igual sempre associam ele com a Terra plana.
Sempre colocam o ideólogo Olavo de Carvalho, né? O astrólogo Olavo de Carvalho. Sempre colocam algum adjetivo já para diminuir ele, né? Para não chamar ele de filósofo, de escritor, não falar dos prêmios que ele teve como escritor. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Essa frase foi proferida pelo senhor Olavo de Carvalho, um astrólogo que ficou famoso depois que resolveu dar uma de filósofo, primeiro em jornais e depois agora na internet. Enfim, eu não tô aqui... Enfim, o ponto aqui é que o Joel Pinheiro, ele fez esse vídeo e no dia mesmo da entrevista, ele falou pro Olavo que o Olavo faltou com respeito com ele e tal. Falando isso, que o Olavo não tem, perdeu contato com a realidade, que ele não tem nenhum tato social. Então ele ficou focando nisso, né? No Olavo destemperado, que xingou ele, falou palavrão e tudo mais. Porém, alguém que cobra respeito, que fala dessa sociabilidade que a gente deve ter, ou por exemplo, numa entrevista, né? Como que alguém deve se portar numa entrevista. Alguém que cobra esse tipo de atitude e está sendo coerente quando ele, como participante do programa, é o trabalho dele ali, ele é um entrevistador, é o jornalista que recebe um entrevistado ou convidado, ele que seria o anfitrião de alguém que estaria ali visitando o programa dele, como se fosse a casa dele, o trabalho dele. Ele está sendo respeitoso, trazendo à tona ali um tema da Pepsi e daquele jeito, assim, às escondidas, mostrando ali como se fosse uma zoeirinha de criança, sabe? Um coleguinha que quer zoar o outro, aí fala um apelido ou alguma coisa. Isso? É assim que a gente recebe alguém, no caso dele, para uma entrevista? É esse o respeito que ele está cobrando? Essa é a sociabilidade mínima que ele falou que o Olavo deveria ter? Interrogação. Eu até entendo se ele trouxesse aquele tema ali numa pergunta, né? Então ele é um entrevistador, ele poderia ter trazido o tema. Eu não vou entrar no mérito da questão da Pepsi, eu nem sei direito os detalhes disso aí. Mas se ele como jornalista, ele como o guardião da moral, do respeito, ele poderia fazer uma pergunta sobre o tema, falar sobre a Pepsi, debater sobre o tema. Mas não, ele ficou lá com a latinha, só dando um sinal como se fosse uma zoeirinha, uma molecagem mesmo. Joel, por favor, a próxima pergunta. Bom, primeiro eu queria deixar anotado aqui que eu lamento muito o desrespeito e o desequilíbrio que o senhor mostrou aí ao tentar me ofender aqui no programa. Não abuse dessa palavra respeito. Quando eu ouço essa palavra, me lembro do dito de Nietzsche. Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então é o seguinte, a você eu não tenho respeito nenhum, eu tenho desprezo mesmo. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante, a primeira... I don't believe you. You're a liar.